Um empresário multimilionário da construção se disfarça de morador de rua junto com seu filho de 8 anos nas ruas de Goiânia para encontrar o amor verdadeiro. Mas o que descobre sobre sua própria família mudará sua vida para sempre. Um teste desesperado que revelará segredos devastadores e o colocará numa encruzilhada entre o amor genuíno e a pressão social da elite goiana. Antes de continuar a história, eu gostaria de pedir para você dar uma curtida nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a sempre ter uma história emocionante por aqui e não perde as nossas histórias. Não se esqueça também de me contar nos comentários de onde está assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. O aroma do café goiano se misturava com o calor seco do cerrado na Avenida Anhanguera, enquanto Marcelo Borges Carvalho contemplava do 30º andar de sua torre corporativa o despertar tranquilo de Goiânia. Aos 35 anos, havia erguido um império do agronegócio e construção civil que dominava o centro-oeste brasileiro. Mas seu coração permanecia tão vazio quanto os condomínios de luxo que vendia por valores astronômicos no setor oeste. A partida de Larissa, sua esposa, 2 anos atrás, por uma negligência médica imperdonável, havia deixado uma ferida que nem toda sua fortuna conseguia sarar. Seu filho Pedro, de 8 anos, era sua única luz na escuridão, mas até essa luz começava a se apagar sob o peso de uma infância cercada por bajuladores e interesseiros. Pai, por que todo mundo sempre concorda com tudo que a gente fala? Havia perguntado Pedro na noite anterior, com aquela sabedoria inquietante que só as crianças que perderam a inocência cedo demais possuem. Essa pergunta ecoava na mente de Marcelo desde o amanhecer. Depois que Larissa se foi, um desfile interminável de mulheres tentou preencher o vazio. Apresentadoras da TV Anhanguera, filhas de fazendeiros do interior, viúvas endinheiradas dos jardins, todas com sorrisos perfeitos e intenções tão transparentes quanto o vidro de seu escritório climatizado. Nenhuma olhava para Pedro como mais do que um obstáculo no caminho para a fortuna familiar. A ideia surgiu como uma revelação durante o café da manhã em sua cobertura no setor marista. Se queria encontrar alguém que os amasse por quem realmente eram, não pelo que possuíam, precisaria eliminar a variável que corrompia toda a equação humana, o dinheiro. Pedro, disse, ajoelhando-se diante do filho na varanda com vista para o Bosque dos Buritis, que tal fazermos um experimento? Os olhos castanhos do menino brilharam de curiosidade. Que tipo de experimento, pai? Vamos fingir ser pessoas diferentes por um tempo. Pessoas sem dinheiro, que precisam de ajuda. E vamos ver se encontramos alguém que nos ajude de verdade, sem esperar nada em troca. Pedro franziu a testa, processando a informação com seriedade de executivo em miniatura. Como quando a gente brinca de ser detetives com identidades secretas. Exatamente como detetives, sorriu Marcelo, sentindo pela primeira vez em meses algo parecido com esperança. Mas essa investigação pode durar mais tempo. Os preparativos levaram 1 semana. Marcelo comprou roupas usadas na Feira da Lua, estudou os trejeitos e sotaque das classes trabalhadoras goianas, até praticou caminhar diferente, com os ombros mais curvados, o olhar mais baixo, o passo mais lento do cansaço do cerrado. Sua assistente pessoal, única cúmplice nessa farsa, organizou todos os detalhes logísticos. O primeiro dia nas ruas foi um choque brutal contra a realidade. O sol escaldante de março sobre o concreto da Praça Cívica, enquanto pai e filho se sentavam próximos ao Palácio das Esmeraldas com um papelão escrito "Por favor, nos ajudem. Que Deus abençoe." A indiferença era ensurdecedora. Milhares de goianienses passavam a cada hora. Funcionários públicos correndo para os ministérios, estudantes apressados para a UFG, comerciantes carregando mercadorias, e a maioria nem sequer os enxergava. Alguns jogavam moedas sem parar, como quem alimenta pássaros no parque. "Pai, é assim que os pobres vivem em Goiânia?" sussurrou Pedro, depois de 3 horas sob o sol do cerrado. "É assim, campeão", respondeu Marcelo, sentindo uma pontada de culpa por expor seu filho a essa realidade crua, mas sabendo que era necessário. "Mas estamos procurando alguém especial. Alguém que nos veja como pessoas, não como um problema.
Nas semanas seguintes, estabeleceram uma rotina. 3 dias por semana se transformavam em Marcão e Pedrinho, pai e filho, em situação de rua que procuravam trabalho e comida em diferentes pontos da cidade. Nos outros dias, Marcelo administrava seu império das sombras, mantendo as aparências em seu mundo de cristal e ar-condicionado. O contraste era devastador. Em seu escritório no setor sul, o tratavam como um semideus. Cada palavra sua era lei, cada capricho se realizava instantaneamente. Nas ruas do centro era invisível, mais uma estatística na desigualdade que assolava até a capital mais próspera do centro-oeste. Mas gradualmente começaram a perceber padrões. Havia quem dava por pena, quem dava por culpa cristã, quem dava para se sentir superior. E depois estavam os raros, os especiais, que paravam para perguntar nomes, para conversar, para tratar pai e filho como seres humanos dignos. Foi numa dessas tardes sufocantes de abril, quando o calor seco transformava o asfalto numa chapa e o desespero começava a fazer moça em sua determinação, que ela apareceu. Maria Clara Ribeiro tinha acabado de sair do turno de limpeza nos prédios públicos da Praça Cívica e caminhava para o ponto de ônibus, com os pés doloridos e o uniforme encharcado de suor. Aos 26 anos, havia aprendido a ser seletiva com sua compaixão. Não podia ajudar a todos numa cidade de quase 2 milhões, mas sempre tentava ajudar alguém. Quando viu o homem e a criança sentados perto da fonte, algo no seu interior se mexeu. Talvez fosse a maneira como o pai mantinha um braço protetor ao redor do pequeno, ou talvez a forma como o menino se agarrava a um livro surrado, como se fosse seu tesouro mais precioso. Havia algo diferente neles. Aproximou-se devagar, consciente de que sua aparência também denunciava sua origem humilde. "Boa tarde", disse com a cordialidade característica do seu sotaque mineiro. "Como vocês estão?" Marcelo ergueu o olhar, preparado para o roteiro que havia aperfeiçoado durante semanas, mas as palavras emperraram na garganta. A mulher que o observava tinha olhos que brilhavam com bondade genuína, não com a piedade condescendente à qual se acostumara. Estamos bem, senhora", conseguiu dizer finalmente. "Só procurando uma ajudinha para comer alguma coisa." Maria Clara se agachou até ficar na altura de Pedro. "E você, como se chama, pequeno?" "Pedrinho", respondeu o menino, seguindo o script, mas com um sorriso totalmente verdadeiro. "E esse é meu pai, Marcão. Prazer em conhecê-los, Pedrinho. Eu sou Maria Clara." Ela se levantou e procurou na bolsa, tirando uma nota de R$ 50. Provavelmente tudo que tinha para o jantar. "Peguem, comprem alguma coisa boa para comer. E se amanhã vocês estiverem por aqui, eu passo nesse mesmo horário. Talvez possa trazer alguma coisa caseira." Enquanto ela se afastava em direção ao ponto de ônibus, Marcelo ficou olhando com uma mistura de espanto e algo mais profundo que não sentia desde Larissa. Ela não havia perguntado por que estavam na rua, não havia dado sermões sobre procurar emprego, não os fizera sentir como objetos de caridade. Os havia tratado como pessoas. "Pai, eu gostei dessa moça", disse Pedro, contando e recontando a nota com fascínio. "Ela fala gostoso e tem cheiro de sabonete de erva doce." "Eu também gostei, campeão", murmurou Marcelo, sabendo naquele momento que o experimento tinha tomado um rumo que jamais planejara. Havia vindo procurando bondade, mas encontrou algo muito mais perigoso: a possibilidade do amor verdadeiro. Naquela noite, em sua cobertura no setor marista, enquanto Pedro dormia em sua cama de linho egípcio e ele contemplava as luzes da cidade da sua varanda, Marcelo se perguntou se estava preparado para as consequências do que havia posto em movimento. Pela primeira vez em 2 anos, se sentira completamente vivo, mas também completamente vulnerável. E num pequeno apartamento no setor Campinas, Maria Clara Ribeiro adormeceu, pensando nos olhos tristes daquele homem e no sorriso luminoso de seu filhinho, sem saber que acabara de conhecer o dono da metade dos edifícios que limpava todo dia, sonhando ambos com um amanhã melhor na capital do Cerrado. Como prometera, Maria Clara apareceu no dia seguinte no mesmo horário próximo à fonte da Praça Cívica. Trazia consigo uma garrafa térmica com café com leite e alguns pães de açúcar embrulhados em papel de padaria. O sorriso que iluminou o rosto de Pedro ao vê-la foi tão genuíno
que Marcelo sentiu uma dor aguda no peito. "Tia Maria Clara!" gritou o menino, correndo em sua direção com uma alegria que não demonstrava em casa há semanas. "Oi, Pedrinho!" respondeu ela, agachando-se para receber seu abraço. "Trouxe uns pães que comprei na padaria do seu Geraldo. Estão fresquinhos." Nos dias seguintes, esses encontros se tornaram rituais sagrados. Maria Clara chegava sempre no mesmo horário, sempre com alguma coisa para comer, sempre com tempo para conversar. Aos poucos, Marcelo foi construindo a história de Marcão, um pedreiro desempregado do interior que havia chegado a Goiânia atrás de oportunidades. "E a mãe do Pedrinho?" perguntou Maria Clara numa sexta-feira à tarde, enquanto observava o menino brincar com carrinhos feitos de latinhas que havia encontrado. Ela se foi para o céu faz 2 anos, respondeu Marcelo, e a tristeza em sua voz não era fingida. "Por isso a gente está sozinho, por isso às vezes fica tudo muito pesado." A mão de Maria Clara procurou a dele e a apertou suavemente. "Vocês não estão sozinhos", disse com uma firmeza que o surpreendeu. "Deus nunca abandona quem tem o coração limpo, e o Pedrinho é um anjo." Durante essas conversas, Marcelo começou a conhecer a história de Maria Clara. Havia chegado de Montes Claros aos 18 anos, depois de perder os pais num acidente. Trabalhava limpando prédios públicos desde então, juntando dinheiro centavo por centavo para um dia montar uma lanchonete. Morava sozinha, sem família próxima em Goiânia, construindo sua vida com a determinação silenciosa de quem aprendeu que sobrevivência não é opcional. "Você nunca se casou?" se atreveu a perguntar Marcelo numa tarde. Maria Clara corou ligeiramente. "Quase", admitiu. "Mas ele queria que eu fosse diferente do que sou, que falasse diferente, que me vestisse diferente, que tivesse vergonha de onde venho." Balançou a cabeça. "Prefiro ficar sozinha do que fingir ser quem não sou." Essas palavras atingiram Marcelo como um soco. Ele estava fazendo exatamente isso, fingindo ser quem não era. Mas quanto mais tempo passava com Maria Clara, mais percebia que o Marcão que criara se parecia mais com o homem que queria ser do que o Marcelo que mostrava ao mundo empresarial. As semanas se transformaram em meses. Maria Clara começou a convidá-los ao seu pequeno apartamento. 2 cômodos que havia transformado em lar com plantas, fotos de família e o aroma permanente de café mineiro. Pedro florescia naquela atmosfera de carinho genuíno, rindo como não ria desde a morte da mãe. "Tia Maria Clara", disse numa tarde enquanto ela lhe ensinava a fazer pamonha, "a senhora podia ser minha mãe nova?" O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções complexas. Maria Clara olhou para Marcelo, que sentiu o coração disparar. "Ai, menino", murmurou ela, acariciando o cabelo de Pedro. "Isso não depende só de mim." Mas em seus olhos, Marcelo viu algo que o aterrorizou e o empolgou ao mesmo tempo. Viu que ela também estava se apaixonando. Não por seu dinheiro, não por seu poder, não por seu status social. Estava se apaixonando por um pedreiro desempregado que amava seu filho mais que a própria vida. Naquela noite, em sua cobertura solitária, enquanto bebia uísque nacional, diante da janela panorâmica, Marcelo enfrentou uma verdade incômoda. Não estava mais representando um personagem. Havia se apaixonado perdidamente por Maria Clara Ribeiro, e cada dia que passava deixando que ela amasse alguém que não existia, era uma traição mais profunda a ambos. Mas também sabia que revelar a verdade significaria perdê-la para sempre. Não por ganância ou interesse, mas por algo muito pior. Pela dor devastadora de descobrir que o homem por quem estava se apaixonando havia construído todo o relacionamento sobre uma mentira fundamental. Enquanto isso, na mansão familiar no Jardins Paris, Coronel Antônio Borges começava a suspeitar das ausências cada vez mais frequentes do filho. O patriarca de 65 anos, que havia construído seu império do agronegócio com punho de ferro e astúcia implacável, não havia chegado onde estava sendo ingênuo sobre motivações humanas. Seus investigadores particulares logo lhe trouxeram informações perturbadoras. Fotos de Marcelo disfarçado nas ruas do centro, vídeos de seus encontros com uma mulher da classe trabalhadora, relatórios detalhados sobre cada momento desse experimento que seu filho acreditava manter em segredo. "Isso é completamente inaceitável",
resmungou o coronel Antônio, estudando as fotografias com nojo desde seu escritório com vista para o Flamboyant. Os Borges não podem se dar ao luxo desses escândalos. Precisamos parar essa loucura antes que arruine tudo que construímos em 3 gerações. A armadilha que começou a tecer seria tão elaborada quanto cruel, projetada não apenas para separar Marcelo de Maria Clara, mas para humilhá-la de tal forma que jamais quisesse se aproximar da família novamente. Sem saber que suas ações colocariam em movimento uma cadeia de eventos que mudaria não só o destino de seu filho, mas o seu próprio para sempre. No pequeno apartamento do setor Campinas, enquanto Maria Clara adormecia, pensando no calor do sorriso do Marcão e no quanto Pedrinho havia se tornado o filho que nunca teve, não podia imaginar que estava no epicentro de uma tempestade prestes a se abater sobre a capital do Cerrado. E Marcelo, dividido entre 2 mundos que se tornavam mais irreconciliáveis a cada dia, se preparava sem saber para enfrentar as decisões mais difíceis de sua vida, onde o amor verdadeiro e a lealdade familiar colidiriam de formas que mudariam para sempre sua definição do que realmente importa. 3 meses após aquele primeiro encontro milagroso, próximo à fonte da Praça Cívica, o relacionamento entre Marcão e Maria Clara havia evoluído para algo que nenhum dos dois ousava nomear completamente, mas que ambos sentiam com uma intensidade que os assustava e os emocionava ao mesmo tempo. Os domingos haviam se tornado sagrados. Depois da missa das 8 na Catedral de Goiânia, os 3 seguiam para o Parque Areião, onde dividiam sanduíches e guaraná enquanto Pedro brincava no playground. Marcelo havia aperfeiçoado a arte de viver com simplicidade, descobrindo uma satisfação na singeleza que nunca experimentara em suas festas da alta sociedade goiana. Marcão, disse Maria Clara numa dessas tardes dominicais enquanto caminhavam pela trilha ecológica do parque, tem alguma coisa diferente no senhor. No jeito que fala, como se tivesse estudado mais do que diz. O coração de Marcelo acelerou perigosamente. Como assim? Não sei explicar direito, murmurou ela, chutando uma pedrinha no caminho. Às vezes o senhor usa palavras que não são muito comuns na gente como nós. E o Pedrinho também. É como se vocês tivessem tido uma vida diferente antes. Era o momento. Marcelo sabia, sentia em cada fibra do seu ser. Precisava contar a verdade antes que fosse tarde demais, antes que a mentira crescesse tanto que os destruísse. Maria Clara começou pegando as mãos dela entre as suas. Tem uma coisa muito importante que eu preciso te falar. Uma coisa sobre quem eu realmente sou. O barulho ensurdecedor de uma sirene interrompeu o momento crucial. Uma ambulância passou correndo pelo parque. Pedro havia caído do escorregador e machucado o joelho. Não era nada grave, mas o susto foi grande demais, e o momento se perdeu entre curativos e consolos. Naquela noite, enquanto Pedro dormia profundamente depois do sustinho, Maria Clara recebeu uma ligação de sua chefe. Precisava ir naquela mesma noite para um trabalho especial de limpeza no edifício mais exclusivo de Goiânia, o Flamboyant Corporate, onde haveria uma reunião importante de acionistas no dia seguinte. Flamboyant Corporate, repetiu Marcelo, sentindo como se o destino zombasse dele. Era seu próprio prédio. Sim, dizem que é para uma empresa muito importante, a Borges Agronegócios. O trabalho mais bem pago que já me ofereceram, Marcão. Não posso recusar. Marcelo acenou com a cabeça pesadamente, mas por dentro desabava. Seu próprio edifício, sua própria empresa. E ele não podia fazer nada para impedi-la sem revelar sua identidade. Naquela noite, enquanto Maria Clara limpava os escritórios que ele mesmo havia projetado, Marcelo andava como um leão enjaulado pela sua cobertura. Pedro havia notado sua agitação. Pai, por que você está nervoso? Não gosta mais da tia Maria Clara? Gosto muito dela, campeão, talvez demais. Então por que não fala para ela que você ama? Eu já falei que quero que ela seja minha mãe. Você fez o quê? Hoje, quando você foi comprar guaraná. Falei para ela que a gente precisava de uma mãe e que ela seria perfeita. Ela ficou toda vermelha e me abraçou forte. Marcelo fechou os olhos. Tudo estava ficando complicado rápido demais. Enquanto isso, no Flamboyant Corporate,
Maria Clara passava aspirador nos carpetes do andar executivo quando algo chamou sua atenção. Na mesa principal havia fotos de família. Um homem elegante com uma criança que se parecia extraordinariamente com Pedrinho. Aproximou-se com curiosidade. A foto estava numa moldura dourada. Marcelo Borges e seu filho Pedro 2023. A criança na foto tinha exatamente os mesmos olhos, o mesmo sorriso, a mesma covinha no queixo que Pedrinho. Com mãos trêmulas, pegou a fotografia. A semelhança era impossível de ignorar. Mas ainda mais perturbador era a semelhança do homem na foto com Marcão, apesar do terno caro e do corte de cabelo diferente. "O que você está fazendo aqui?" Maria Clara se assustou, derrubando a foto. Na porta estava um homem mais velho, imponente, com olhos frios que a avaliavam como se fosse um inseto. Eu tô limpando, coronel. Me mandaram da empresa de limpeza." "E o que estava fazendo mexendo em documentos particulares da minha mesa?" "Não estava mexendo em nada, coronel. Só me chamou a atenção a foto. O menino parece muito com uma criança que eu conheço." Coronel Antônio sorriu, mas não foi um sorriso agradável. "Ah, é? E como se chama essa criança?" "Pedrinho", respondeu Maria Clara sem pensar, ainda chocada pela descoberta. "Muito interessante", murmurou o Coronel Antônio. "Extremamente interessante." Nos minutos seguintes, o patriarca submeteu Maria Clara a um interrogatório sutil, mas implacável. Ela, achando que estava apenas fazendo conversa educada com o patrão, revelou sem perceber toda a história do seu relacionamento com Marcão e Pedrinho. Coronel Antônio escutou cada palavra com a atenção de um caçador que finalmente encontrou sua presa. "Senhorita", disse no final, "receio que tenha sido vítima de um engano muito elaborado. Esse homem que conhece como Marcão é, na verdade, meu filho Marcelo, um dos empresários mais ricos do Centro-Oeste. E a criança que chama de Pedrinho é meu neto Pedro." O mundo de Maria Clara tremeu. Isso é impossível, coronel. Marcão é pedreiro, tá desempregado. Ele é dono desta empresa e de metade do agronegócio goiano." Coronel Antônio pegou seu celular e mostrou mais fotos, reportagens de jornal, documentos que não deixavam dúvida. Maria Clara se deixou cair pesadamente numa cadeira, sentindo como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Tudo havia sido mentira. A pobreza, a necessidade, a vulnerabilidade que despertara sua compaixão, tudo havia sido pura encenação. "Por quê?" sussurrou. "Por que ele faria uma coisa dessas?" "Porque meu filho ficou caprichoso depois da morte da esposa", explicou o Coronel Antônio com falsa compaixão. "Tem brincado com os sentimentos de várias mulheres, fingindo ser pobre para ver até onde elas vão por dinheiro. Mas eu nunca pedi nada para ele, pelo contrário, era eu quem sempre ajudava." "Exatamente. A senhora era o experimento perfeito. A prova de que o método dele funcionava." As lágrimas começaram a escorrer pelas faces de Maria Clara. Não eram lágrimas de tristeza, mas de humilhação pura. Havia se apaixonado por uma mentira, aberto o coração para uma ilusão. "O que o senhor quer de mim?" perguntou, recuperando alguma dignidade. "Quero que desapareça das nossas vidas. Meu filho logo vai se cansar dessa brincadeira, como se cansa de todos os seus brinquedos. Mas o dano que isso poderia causar a uma criança inocente como Pedro, isso seria imperdoável." Coronel Antônio deixou um envelope na mesa. "Tem dinheiro aí, suficiente para começar uma vida nova em outra cidade, longe de Goiânia. Só precisa pegar esse envelope e nunca mais entrar em contato com meu filho." Maria Clara olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. "Não quero o dinheiro do senhor." "Mas precisa dele", insistiu o Coronel Antônio. "Uma mulher na sua posição sempre precisa de dinheiro. Não há vergonha em ser prática." "A vergonha", disse Maria Clara, levantando-se com toda a dignidade que conseguiu reunir, "é fazer alguém acreditar que você ama ela quando só está brincando com os sentimentos dela." Saiu do escritório sem pegar o envelope, sem olhar para trás, mas levando consigo o conhecimento que mudaria tudo. No ônibus de volta para o setor Campinas, sentiu alguma coisa fundamental se quebrar dentro dela. Não apenas seu coração, mas sua fé na bondade humana. Naquela noite, enquanto fazia suas poucas coisas em 2 malas velhas, Maria Clara tomou a decisão mais difícil da sua vida. Partiria de Goiânia ao amanhecer,
sem despedidas, sem explicações. Porque sabia que se visse os olhos de Pedro mais uma vez, se ouvisse a voz de Marcão mais uma vez, não teria força para se proteger de mais dor. Em sua cobertura, alheio à tempestade que se aproximava, Marcelo planejava finalmente revelar toda a verdade no dia seguinte. Havia decidido que o amor que sentia por Maria Clara era mais forte que seu medo da rejeição. Não podia saber que já era tarde demais, que as mentiras haviam criado raízes tão profundas que a verdade, quando finalmente viesse à luz, teria o poder de destruir não apenas sua felicidade, mas a de todos que amava na capital do Cerrado. O amanhecer de sábado trouxe consigo uma revelação que abalaria os alicerces da vida de Marcelo. Maria Clara havia desaparecido sem deixar rastro. Seu apartamento estava vazio, os vizinhos não sabiam de nada. E na empresa de limpeza apenas disseram que ela havia pedido demissão de forma abrupta durante a madrugada. Marcelo e Pedro esperaram em vão no lugar habitual, próximo à fonte da praça cívica. O menino, que havia acordado empolgado para ver sua futura mãe, começou a se preocupar conforme as horas passavam. "Cadê a tia Maria Clara, pai? Ela ficou brava com a gente?" "Não sei, campeão", respondeu Marcelo, sentindo um vazio no estômago que não experimentava desde a partida de Larissa. Talvez ela teve que viajar por alguma coisa importante. Durante os dias seguintes, Marcelo empregou todos os seus recursos para encontrá-la. Detetives particulares de elite, contatos em todas as polícias do estado, rastreamento de movimentações bancárias. Nada. Maria Clara Ribeiro havia desaparecido de Goiânia como se nunca tivesse existido. O desespero o consumia. Não apenas havia perdido a mulher por quem se apaixonara perdidamente, mas havia perdido a chance de contar a verdade por vontade própria, de explicar suas motivações, de pedir perdão pela mentira inicial. Pedro começou a mostrar sinais de depressão que preocuparam profundamente Marcelo. O menino havia encontrado em Maria Clara a figura materna de que precisava, e sua ausência repentina havia reaberto feridas que mal começavam a cicatrizar. "Ela também foi para o céu que nem a mamãe?" perguntou numa noite com lágrimas nos olhos. "Não, Pedro. Ela está viva, só está longe da gente. A gente pode ir procurar ela. Não sei onde ela está, filho." Foi então que Marcelo tomou uma decisão que mudaria o rumo dos acontecimentos. Se não conseguia encontrá-la através de métodos convencionais, faria com que ela voltasse, e sabia exatamente como fazer isso. 2 semanas após o desaparecimento de Maria Clara, os meios de comunicação goianos começaram a veicular uma história que capturou a atenção nacional. Marcelo Borges, o magnata do agronegócio, havia lançado uma campanha midiática sem precedentes para encontrar a mulher mais generosa de Goiânia. "Existe uma mulher extraordinária nesta cidade", declarou numa coletiva de imprensa que foi transmitida por todas as emissoras locais, do prestigioso Hotel Vila Rica, que ajudou meu filho e eu quando mais precisávamos. "Não busco publicidade para minha empresa nem para mim mesmo. Procuro por Maria Clara Ribeiro, porque quero agradecer publicamente sua bondade e porque meu filho sente muito a falta dela." A coletiva mostrou fotos de Maria Clara tiradas discretamente durante seus encontros. Fotos que Marcelo havia mandado tirar para guardar de recordação, sem imaginar que as usaria para isso. Também revelou, pela primeira vez publicamente, a história completa do experimento social que havia conduzido. "Me disfarcei de morador de rua", admitiu diante dos repórteres reunidos no salão principal do hotel, "porque queria encontrar alguém que nos ajudasse por bondade genuína, não por interesse." Maria Clara Ribeiro foi essa pessoa. Durante meses, dividiu conosco suas refeições, sua casa, seu carinho humano, sem nunca pedir nada em troca. Meu filho a considera uma segunda mãe, e eu a considero uma das melhores pessoas que conheci na vida. A história se tornou viral imediatamente a nível nacional. Os meios de comunicação do país inteiro repercutiram o caso. As redes sociais explodiram com comentários de admiração e crítica. E Goiânia se dividiu entre aqueles que consideravam romântico o gesto de Marcelo e aqueles que o viam como uma manipulação cruel e calculada. Numa pequena cidade do interior de Minas Gerais,
onde Maria Clara havia voltado para morar com uma tia distante, ela viu a coletiva completa numa televisão da loja de materiais de construção. Sua primeira reação foi de raiva pura e incontrolável. Como ele se atrevia a fazer um espetáculo público mediático da sua dor particular mais profunda. Mas conforme ouvia as palavras de Marcelo, conforme via as lágrimas genuínas em seus olhos quando falava de Pedro, algo dentro dela começou a se mexer dolorosamente. Não era perdão, ainda não, mas sim reconhecimento de que a dor dele também era completamente real. Maria Clara Ribeiro, continuou Marcelo na coletiva, olhando diretamente para as câmeras como se pudesse vê-la através delas. Se você estiver assistindo isso, por favor, me deixe explicar pessoalmente por que fiz o que fiz. Me deixe pedir perdão cara a cara. E se não conseguir me perdoar, pelo menos considere voltar pelo Pedro. Ele precisa de você mais do que as palavras podem expressar. Naquela noite, no seu quartinho na cidadezinha mineira, Maria Clara chorou pela primeira vez desde que descobrira a verdade devastadora. Não lágrimas de humilhação, mas lágrimas de dor genuína por tudo que se havia perdido irremediavelmente. Mas também, pela primeira vez em semanas, se permitiu lembrar conscientemente dos momentos bonitos, o riso contagioso de Pedro, a ternura nos olhos de Marcão, as tardes cozinhando juntos como família, a sensação de pertencer a algo maior que sua solidão. E pela primeira vez desde que fugira da capital, começou a se perguntar se talvez, só talvez, havia algo nessa história toda que valia a pena tentar salvar. Em Goiânia, enquanto isso, Coronel Antônio observava com horror crescente como seu plano perfeito para separar o filho daquela mulher se transformara num bumerangue que ameaçava destruir a reputação familiar que havia construído durante décadas. A confissão pública de Marcelo sobre seu experimento social havia gerado polêmica nacional, e as ações da Borges Agronegócios começaram a flutuar negativamente na Bolsa de Valores. Era hora de jogar sua carta mais perigosa e cruel. Uma carta que não apenas separaria definitivamente Marcelo de Maria Clara, mas faria isso de uma forma que jamais poderia ser perdoada por nenhum dos dois. Sem que Marcelo soubesse, Coronel Antônio havia começado a mover cordas poderosas nas sombras, preparando uma armadilha tão elaborada e despiadada que mudaria para sempre as definições que todos tinham de moralidade, justiça e vingança familiar. A guerra pela alma de Marcelo Borges estava prestes a entrar em sua fase mais brutal e definitiva, onde não haveria vencedores absolutos, apenas sobreviventes de uma batalha que revelaria as verdadeiras naturezas de todos os envolvidos no coração do Cerrado brasileiro. Uma semana após a coletiva que chocou o país inteiro, Maria Clara tomou o ônibus de volta para Goiânia. Não havia sido uma decisão fácil, mas o resultado doloroso de noites de insônia total e dias de luta interna feroz entre o orgulho ferido e algo mais profundo que se recusava a morrer em seu coração. A imagem de Pedro chorando pela sua ausência havia sido o que finalmente quebrou sua resistência emocional. Ela conhecia a orfandade desde muito nova. Sabia a dor devastadora de crescer sem uma figura materna estável e não conseguia infligir conscientemente esse sofrimento a uma criança que já havia perdido demais. Chegou a Goiânia numa terça à tarde, sob o calor seco típico do Cerrado, que tornava o ar sufocante mesmo com o sol se pondo. Seu plano era direto: encontrar Marcelo, ouvir suas explicações sem interromper, estabelecer limites claros sobre qualquer relacionamento futuro e determinar se podia manter algum tipo de contato com Pedro sem comprometer sua própria estabilidade emocional. O que não esperava era se deparar com uma armadilha que levava meses meticulosos em preparação. O primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado foi quando chegou ao seu antigo apartamento no setor Campinas e o encontrou ocupado por outra família completa. A proprietária, Dona Sebastiana, que sempre fora amável e compreensiva com ela, a recebeu com uma frieza inexplicável. Maria Clara, disse, evitando completamente o contato visual, não posso alugar outro quarto para você. Não posso mais. Por quê, Dona Sebastiana? Sempre fui boa inquilina, nunca lhe dei problemas. Tem rumores muito feios, coisas que estão falando sobre você pelo bairro todo.
Eu tenho que cuidar da reputação da minha propriedade. Confusa e profundamente magoada, Maria Clara procurou hospedagem em outros lugares da região, encontrando exatamente as mesmas respostas evasivas e olhares de suspeita e desprezo. Era como se toda a comunidade tivesse recebido instruções específicas para rejeitá-la. Finalmente, uma vizinha mais velha se aproximou dela discretamente na rua. "Filha", sussurrou, olhando nervosamente ao redor, "toma muito cuidado. Estão espalhando umas coisas muito feias sobre você por toda a redondeza. Que você roubou o dinheiro dessa família rica, que enganou eles, que é uma aproveitadora. Eu não acredito numa palavra, mas o povo fala e acredita em tudo." O coração de Maria Clara despencou até o estômago. Alguém havia estado espalhando rumores maliciosos sobre ela, destruindo sua reputação sistematicamente em sua própria comunidade. E ela sabia exatamente quem tinha o poder, os recursos e a motivação cruel para fazer isso. Determinada a enfrentar a situação de frente, pegou um táxi para o Flamboyant Corporate. Se Coronel Antônio queria guerra, teria guerra cara a cara. A recepcionista, que a reconheceu imediatamente das notícias nacionais, a olhou com uma mistura evidente de curiosidade mórbida e desdém mal disfarçado. "Senhorita Ribeiro", disse com frialdade profissional, mas gelada, "Coronel Antônio está esperando a senhora em sua sala." "Ele está me esperando?" "Sim, senhorita. Ele nos disse que a senhora viria exatamente hoje." Maria Clara sentiu um arrepio gelado percorrer toda sua espinha dorsal. Tudo isso havia sido planejado e calculado com precisão militar absoluta. No andar executivo, Coronel Antônio a recebeu com o sorriso satisfeito de um predador que finalmente acuou sua presa exatamente no lugar onde a queria. "Senhorita Ribeiro", disse apontando para uma cadeira diante de sua imponente mesa de mogno importado, "que imensa alegria que decidiu voltar à nossa bela Goiânia." "O que o senhor quer de mim exatamente?" perguntou ela diretamente, recusando-se rotundamente a sentar. "Eu não quero absolutamente nada, mas meu filho aparentemente quer muitíssimo, tanto que colocou em risco grave a reputação de toda a nossa família com suas confissões públicas tão imprudentes." Coronel Antônio ativou ostensivamente uma gravadora digital em sua mesa. "Esta conversa será completamente gravada, é claro, para me proteger de futuras acusações falsas." "Acusações de quê?" "Bem, uma mulher em sua posição econômica poderia inventar qualquer história conveniente. Assédio, chantagem, ameaças, extorsão. Essas coisas acontecem constantemente quando ricos se envolvem com pessoas de menor nível social e educativo." O sangue de Maria Clara ferveu de indignação pura. "Eu jamais faria uma coisa tão baixa e suja." "Eu sei perfeitamente", sorriu Coronel Antônio com satisfação evidente. "Por isso exatamente vou fazer uma proposta muito generosa." Tirou um contrato grosso da gaveta principal. "Meu filho está perigosamente obsessivo com a senhora. Essa obsessão o está deixando completamente irracional. Está afetando gravemente suas decisões empresariais. Está prejudicando psicologicamente meu neto. Ele precisa ser curado definitivamente dessa obsessão enfermiza." "O que está propondo exatamente?" "Um ano completo de trabalho em nossa empresa. Um salário excelente, muito melhor do que conseguiria jamais limpando prédios. Em troca, a senhora será assistente pessoal exclusiva do meu filho, ficará perto dele todo o tempo que ele quiser, e quando ele finalmente se cansar da senhora, e vai se cansar inevitavelmente, sempre se cansa de todos os seus caprichos, partirá para sempre de Goiânia com dinheiro suficiente para começar uma nova vida onde bem quiser." Maria Clara leu o contrato com indignação crescente. As cláusulas eram completamente humilhantes. Teria que estar disponível 24 horas por dia, não poderia recusar nenhuma solicitação razoável do chefe e estaria terminantemente proibida de falar sobre seu relacionamento com os Borges para qualquer pessoa externa. Isso é como se o senhor tivesse me comprando como se fosse mercadoria." "Exatamente", confirmou o Coronel Antônio, sem demonstrar a menor vergonha. "Porque isso é exatamente o que mulheres como a senhora são para homens como meu filho. Entretenimento temporário. A diferença é que eu estou sendo completamente honesto sobre isso. E se eu recusar rotundamente?"
O sorriso de Coronel Antônio se transformou numa expressão glacial. Bem, os rumores que têm circulado sobre a senhora se tornariam muito mais específicos e daninhos. Haveria evidência fotográfica da senhora entrando e saindo de hotéis com homens casados. Depoimentos juramentados de pessoas respeitáveis sobre suas atividades, digamos, questionáveis. Seu histórico de crédito mostraria dívidas enormes que inexplicavelmente desapareceram depois de conhecer meu filho. Isso seria fabricar evidência completamente falsa. Seria falso? Uma mulher desesperada conhece um milionário. De repente, todos seus problemas financeiros desaparecem magicamente. Que conclusão qualquer pessoa razoável tiraria? Maria Clara percebeu com horror a profundidade diabólica da armadilha. Coronel Antônio não apenas havia planejado separá-la de Marcelo, havia estado construindo uma narrativa completa que a transformaria na vilã perfeita da história. Meu filho está apaixonado por uma fantasia romântica, continuou Coronel Antônio implacavelmente. Pela ideia impossível de uma mulher pura e completamente desinteressada que não existe na realidade. Quando vir quem a senhora realmente é, uma mulher disposta a se vender por dinheiro, se curará completamente de sua obsessão e poderá seguir em frente com sua vida apropriada. Marcelo jamais acreditaria nessas mentiras sobre mim. Ah, não? Então talvez devesse se perguntar por que não a procurou pessoalmente. Por que, apesar de toda a sua desesperação pública, não apareceu pessoalmente na sua porta? Talvez porque uma parte dele já suspeite da verdade incômoda. O golpe foi certeiro e devastador. Maria Clara havia estado se perguntando exatamente isso desde que retornara à cidade. A senhora tem exatamente 24 horas para decidir, disse Coronel Antônio guardando cuidadosamente o contrato. Depois disso, os rumores se tornam provas irrefutáveis e as provas se tornam verdade legal. Pelo menos no que diz respeito a qualquer tribunal de justiça ou de opinião pública. Naquela noite, num hotel barato perto da rodoviária, Maria Clara enfrentou a decisão mais difícil de toda a sua vida. Podia fugir outra vez, mas os tentáculos de Coronel Antônio provavelmente a seguiriam até onde fosse. Podia ficar e lutar, mas com que armas contra um homem com recursos praticamente ilimitados? Ou podia aceitar o contrato diabólico e jogar o jogo segundo as regras dele, esperando encontrar alguma maneira de revelar a verdade antes que fosse tarde demais para todos. Na sua cobertura, completamente alheio à guerra que se travava por sua alma, Marcelo contemplava as luzes infinitas de Goiânia da sua varanda, segurando uma fotografia de Maria Clara e imaginando todas as explicações possíveis para seu silêncio inexplicável. Pedro havia parado de perguntar por ela, mas Marcelo sabia que o menino chorava silenciosamente durante as noites. A culpa o consumia lentamente. Culpa por ter mentido inicialmente, culpa por ter exposto seu filho a essa perda devastadora, culpa por ter sido tão egoísta em sua busca pelo amor verdadeiro. O que nenhum dos dois sabia era que no dia seguinte, quando Maria Clara finalmente aceitasse o contrato de Coronel Antônio, seria posto em movimento o estágio final de uma manipulação tão elaborada e cruel que mudaria para sempre suas definições do amor, da lealdade familiar e da redenção humana. O destino de todos eles agora dependia de saber se o amor genuíno poderia sobreviver às mentiras mais sofisticadas e às manipulações mais despiadadas que o poder e o dinheiro podem comprar no coração do cerrado brasileiro. No dia seguinte, Maria Clara assinou o contrato, mas o fez com uma resolução férrea, que Coronel Antônio não havia previsto em todos seus cálculos maquiavélicos. Se ia ser destruída sistematicamente, se certificaria de levar consigo toda a verdade sobre as manipulações da família Borges. A batalha final pelo amor verdadeiro estava prestes a começar na capital do Cerrado. O primeiro dia de Maria Clara como assistente pessoal de Marcelo foi um estudo doloroso em contrastes. Chegou ao Flamboyant Corporate, vestida com um terno que Coronel Antônio havia insistido em comprar. Elegante, mas não exagerado. Profissional, mas com toques sutis que insinuavam disponibilidade total. Marcelo estava numa videoconferência com investidores japoneses quando ela chegou, e a recepcionista a conduziu diretamente ao escritório executivo. Enquanto esperava,
Maria Clara observou o espaço com olhos completamente diferentes daquela noite, quando havia descoberto a verdade devastadora. Agora, via o poder absoluto por trás do luxo ostentoso, a frieza calculada por trás da elegância imponente. Quando Marcelo finalmente terminou a chamada e entrou em seu escritório principal, sua reação foi exatamente o que Coronel Antônio havia previsto com precisão. Choque total, alegria desbordante, confusão profunda e, finalmente, uma suspeita crescente e dolorosa. Maria Clara, murmurou, como se estivesse vendo uma aparição. O que você está fazendo aqui exatamente? Trabalho aqui agora, respondeu ela, mantendo sua voz profissionalmente neutra. Sou sua nova assistente pessoal exclusiva. Minha o quê? A confusão de Marcelo era completamente genuína. Eu não contratei assistente pessoal nenhuma. Seu pai contratou, em seu nome. Nesse momento preciso, Coronel Antônio apareceu na porta do escritório, com um sorriso completamente satisfeito, de quem moveu todas as peças corretas no tabuleiro de xadrez. Filho, permita-me apresentar oficialmente a senhorita Ribeiro. Depois de sua demonstração pública tão emotiva de afeto por ela, decidi contratá-la pessoalmente. Pensei que seria muito melhor tê-la por perto, onde você possa interagir com ela de maneira apropriada e estritamente profissional. Marcelo olhou entre seu pai e Maria Clara, sentindo as correntes subterrâneas perigosas de uma manipulação que não compreendia completamente. Pai, preciso falar com você. Imediatamente e a sós. Por supuesto, filho. Senhorita Ribeiro, por que não se familiariza com sua nova mesa de trabalho? Está justo ali fora do escritório do Marcelo, onde pode supervisionar todas suas necessidades. Quando ficaram sozinhos, Marcelo explodiu imediatamente com fúria contida. Que diabo está acontecendo aqui? Por que você a contratou sem me consultar? Porque você a queria desesperadamente, filho. E eu sempre tento te dar exatamente o que você quer. Não dessa maneira horrível. Isso é completamente humilhante para ela. E para mim. Humilhante? Oferecemos um emprego excelente, melhor pago que qualquer coisa que ela poderia conseguir por si mesma com sua educação limitada. Não é isso exatamente o que faz gente que ama? Ajudar a melhorar a vida das pessoas que lhes importam? Marcelo sentiu a armadilha se fechando inexoravelmente, mas não conseguia ver todos seus componentes diabólicos. Quero falar com ela, a sós e sem interrupções. Por supuesto. Mas lembre-se, filho, agora ela é sua funcionária oficial. Existem limites apropriados que devem ser mantidos estritamente. Durante os dias seguintes, Marcelo descobriu o quão diabolicamente brilhante havia sido a estratégia de seu pai. Maria Clara estava ali a metros de distância, todos os dias laborais. Podia vê-la constantemente, falar com ela, mas sempre dentro do contexto artificial e doloroso de chefe e empregada. Cada tentativa de conversa pessoal era sistematicamente interrompida por telefonemas urgentes, reuniões imprevistas ou a presença conveniente de outros funcionários. Quando finalmente conseguia momentos privados com ela, Maria Clara se mostrava profissional, mas distante, como se tivesse construído muros invisíveis, mas impenetráveis ao redor de seu coração ferido. Maria Clara, disse numa tarde quando todos os demais haviam saído do escritório, a gente precisa conversar seriamente sobre o que aconteceu, sobre por que você sumiu sem explicações. Sou sua assistente, Sr. Borges, respondeu ela, sem levantar a vista dos documentos que organizava meticulosamente. Não acho que minha vida pessoal seja apropriada para discutir no ambiente laboral. Não me chama de Sr. Borges. Sou Marcão. Sou exatamente o mesmo homem que... O senhor nunca foi Marcão, o interrompeu ela, finalmente olhando diretamente para ele com olhos cheios de dor contida. Marcão era pobre. Marcão era vulnerável. Marcão precisava de ajuda desesperadamente. O senhor é Marcelo Borges, o homem mais rico de Goiás que se diverte fingindo ser outra pessoa. A acusação doeu profundamente, porque tinha elementos inegáveis de verdade, mas Marcelo sabia que havia muitíssimo mais em toda a história. É por isso que você aceitou esse emprego? Para me castigar? Pela primeira vez, a máscara profissional perfeita de Maria Clara se resquebrajou ligeiramente. Aceitei esse emprego
porque não tinha absolutamente nenhuma alternativa. Sempre existem alternativas na vida, não quando seu pai se certifica meticulosamente de que não existam. Foi então que Marcelo começou a entender a verdadeira dimensão da manipulação de Coronel Antônio. Durante as semanas seguintes, começou a investigar discretamente por conta própria. Descobriu os rumores maliciosos que haviam sido espalhados sobre Maria Clara, as portas que haviam sido fechadas sistematicamente para ela, a rede completa de destruição reputacional que havia sido tecida com precisão cirúrgica. Enquanto isso, a dinâmica entre eles começou a mudar sutilmente. Apesar da situação artificial e dolorosa, momentos de conexão genuína se filtravam através das barreiras profissionais. Um sorriso compartilhado durante uma chamada difícil, uma conversa espontânea sobre um livro que ambos haviam lido. A preocupação autêntica de Maria Clara quando Marcelo ficava trabalhando até muito tarde sem comer. E então chegou a tarde em que Pedro apareceu inesperadamente no escritório. O menino havia convencido seu motorista de levá-lo a ver seu pai depois da escola, mas o que realmente queria era verificar se os rumores dos empregados domésticos eram verdadeiros, que a tia Maria Clara havia regressado realmente. Quando a viu em sua mesa de trabalho, a expressão de pura alegria que iluminou seu rosto foi como um punhal devastador no coração de ambos os adultos. "Tia Maria Clara!" gritou, correndo em direção a ela, sem se importar com os protocolos de escritório. Maria Clara o recebeu em seus braços, e por um momento eterno, todas as pretensões e barreiras artificiais desabaram completamente. Era apenas uma mulher que amava profundamente uma criança, e uma criança que havia estranhado desesperadamente a única figura materna que recordava com clareza. "Senti tanto sua falta", sussurrou Pedro, agarrando-se nela. "Pensei que você nunca mais ia voltar para mim." "Eu também senti muito sua falta", respondeu ela, com lágrimas traidoras nos olhos. Marcelo observou a cena desde a porta de seu escritório e, nesse momento crucial, todas suas dúvidas sobre os sentimentos de Maria Clara se evaporaram completamente. Fosse o que fosse que tivesse acontecido, fosse o que fosse que seu pai tivesse feito para trazê-la de volta, o amor entre ela e Pedro era absolutamente real e puro. Naquela noite, quando o Coronel Antônio perguntou como havia sido o dia, Marcelo lhe mentiu deliberadamente. Não falou sobre a cena emotiva com Pedro, não compartilhou suas suspeitas crescentes sobre as manipulações familiares. Havia decidido que, se seu pai queria jogar sujo, ele aprenderia a jogar exatamente igual. Mas o que nenhum dos dois homens sabia era que Maria Clara havia estado levando uma pequena gravadora digital em sua bolsa todos os dias, documentando cuidadosamente cada conversa, cada ameaça sutil, cada momento da elaborada manipulação de Coronel Antônio. Seu plano era simples, mas perigoso. Reunir evidência irrefutável suficiente para expor toda a verdade, não apenas a Marcelo, mas ao mundo inteiro. Se ia cair e ser destruída, se certificaria de que a verdade completa caísse com ela. A tempestade final se aproximava inexoravelmente sobre Goiânia, e desta vez não haveria maneira de controlar quem sairia ferido quando o trovão finalmente rugisse com toda a sua fúria. Tudo começou a mudar dramaticamente na noite em que Maria Clara escutou por pura casualidade uma conversa telefônica que nunca deveria ter ouvido. Havia trabalhado até muito tarde terminando um relatório financeiro que Marcelo necessitava para uma apresentação matinal crucial, quando escutou vozes vindas do escritório privado de Coronel Antônio, cuja porta havia ficado entreaberta por descuido. A curiosidade a venceu, especialmente quando escutou seu próprio nome sendo mencionado repetidamente. "O plano está funcionando absolutamente perfeito", dizia a voz inconfundível de Coronel Antônio. "Meu filho está mais obsessionado que nunca, mas agora a vê como empregada, como algo que pode comprar e controlar. A fantasia romântica se está desmoronando lenta, mas sistematicamente." "E se ela decidir ir embora outra vez?" perguntou outra voz que Maria Clara reconheceu como a do advogado principal da família. "Não pode ir embora. Tem dívidas que não lembra de ter contraído jamais, um histórico creditício que a seguirá a qualquer parte do país, e referências laborais que a descrevem como
extremamente problemática. Também existem fotografias muito comprometedoras que poderiam aparecer nas redes sociais se não cooperar completamente. Maria Clara sentiu que se lhe gelava o sangue nas veias. Fotografias comprometedoras? Dívidas que não lembrava? Fotografias de que exatamente? Continuou a voz do advogado. Digamos que com a tecnologia moderna, é extraordinariamente fácil fazer com que alguém pareça estar em lugares onde nunca esteve, fazendo coisas que nunca fez. Especialmente quando essa pessoa não tem recursos econômicos para se defender legalmente. É muito arriscado, Antônio. Se seu filho descobrir, meu filho não vai descobrir absolutamente nada. Está ocupado demais tentando reconquistar sua assistente para se dar conta de que ela já está exatamente onde eu queria que estivesse. Em uns meses mais, quando sua obsessão se converter em rotina aborrecida, se dará conta de que não existe diferença real entre comprar seu tempo e comprar seu amor. Então, poderá seguir adiante com sua vida apropriada. Maria Clara retrocedeu silenciosamente, com o coração batendo tão forte que temia que pudessem escutá-la. Agora entendia a magnitude completa e aterrorizante da armadilha. Não apenas havia sido manipulada para regressar, havia sido completamente controlada, com fios invisíveis que dirigiam cada aspecto de sua existência. Mas também se deu conta de algo mais importante. Marcelo não sabia absolutamente nada disso. Seu comportamento das últimas semanas, que ela havia interpretado como arrogância ou condescendência, era, na realidade, confusão genuína sobre toda a sua situação. No dia seguinte, tomou uma decisão que mudaria tudo para sempre. Esperou até que Marcelo saísse para almoçar com clientes, e então entrou audazmente em seu escritório privado, onde sabia que havia uma caixa forte por trás de um quadro. Informação que havia obtido escutando conversas de empregados. Não sabia a combinação exata, mas sabia algo sobre Coronel Antônio que talvez ele não soubesse que ela sabia. Havia visto documentos com a data de nascimento de Larissa, a esposa falecida de Marcelo, escrita como lembrete para alguma comemoração anual. Os homens sentimentais frequentemente usam datas importantes como senhas de segurança. A caixa forte se abriu na primeira tentativa. Dentro encontrou documentos que confirmaram suas piores suspeitas e revelaram outras que não havia imaginado nem em seus pesadelos mais escuros. Havia fotografias completamente falsificadas dela, em situações comprometedoras, contratos de dívida com sua assinatura perfeitamente falsificada, relatórios de investigadores privados sobre cada detalhe de sua vida pessoal e algo que a fez tremer dos pés à cabeça. Um plano detalhado com datas e objetivos específicos, intitulado Operação Desilusão Total. O plano não apenas detalhava como haviam orquestrado seu regresso e manipulado completamente sua situação laboral. Também incluía a fase final diabólica. Um escândalo público desenhado para humilhá-la tão profunda e publicamente que Marcelo a rejeitaria completamente e ela não teria mais opção que desaparecer para sempre de suas vidas. Mas havia mais. Em uma pasta separada, encontrou documentos que revelavam que Coronel Antônio havia estado manipulando as finanças da empresa de maneiras que prejudicavam gravemente Marcelo. Contratos que haviam sido assinados em seu nome sem seu conhecimento. Investimentos extremamente arriscados, feitos com o dinheiro da empresa, e o mais impactante, evidência clara de que Coronel Antônio havia estado desviando fundos massivamente para financiar suas manipulações pessoais. Maria Clara fotografou tudo com seu telefone celular, com as mãos tremendo tanto que teve que repetir várias tomadas para assegurar clareza. Quando terminou, regressou cuidadosamente tudo a seu lugar exato e fechou a caixa forte. Essa tarde, quando Marcelo regressou do almoço, a encontrou trabalhando em sua mesa com uma determinação e energia que não havia mostrado em semanas. Maria Clara, disse, aproximando-se cuidadosamente de sua mesa. Poderíamos falar depois de terminar o horário oficial. Existem coisas muito importantes que necessito te dizer, coisas que tenho estado tentando dizer desde que regressaste. Ela levantou a vista e Marcelo se surpreendeu ao ver uma faísca familiar em seus olhos que havia estado ausente desde seu regresso. Sim, respondeu ela com firmeza. Acho que definitivamente é hora de que falemos.
Mas não aqui no escritório. Conhece algum lugar onde possamos estar completamente seguros de que ninguém nos escute? A pergunta o surpreendeu. Seguros de que ninguém nos escute? Por quê? Porque tenho coisas que mostrar que vão mudar absolutamente tudo o que acredita que sabe sobre sua própria família. Essa noite, num pequeno restaurante em Campinas, longe das torres de cristal do setor sul e dos ouvidos indiscretos, Maria Clara mostrou a Marcelo as fotografias que havia tomado dos documentos. A reação dele foi devastadora de presenciar. Primeiro, incredulidade total. Logo, fúria incontrolável. Depois, uma tristeza profunda que parecia envelhecê-lo décadas em minutos. Meu próprio pai, murmurou, segurando seu telefone com mãos que tremiam visivelmente mientras revisava as imagens. Meu próprio pai me traiu desta maneira tão cruel. Marcelo, disse Maria Clara suavemente, existe algo mais que necessita saber. Algo sobre por que realmente me fui a primeira vez. E então, pela primeira vez, contou toda a verdade completa sobre aquela noite no escritório, a confrontação com o Coronel Antônio, as chantagens e ameaças específicas, o medo que a havia levado a fugir sem explicações. Quando terminou de falar, Marcelo tinha lágrimas correndo por suas bochechas. Me perdoa, sussurrou com voz quebrada. Me perdoa por haver te exposto a isto, por haver te mentido desde o princípio, por não haver tido a coragem de te proteger de minha própria família monstruosa. A mentira inicial. Entendo por que a fizeste, respondeu Maria Clara. Mas o que seu pai fez depois, isso é completamente imperdoável. O que vamos fazer? Maria Clara tomou as mãos de Marcelo entre as suas, e pela primeira vez em meses sentiu a conexão real entre eles, sem barreiras artificiais nem manipulações externas. Vamos lutar, disse com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Vamos expor toda a verdade, tudo, e vamos nos certificar de que ele nunca mais possa machucar outra pessoa da maneira como nos machucou. Essa noite, pela primeira vez, desde que se haviam conhecido como Marcão e Maria Clara, dormiram sob o mesmo teto, não como chefe e empregada, não como rico e pobre, mas como duas pessoas que haviam encontrado no outro algo genuíno e puro no meio de um mundo de mentiras e manipulações. Mas ambos sabiam que a batalha real e definitiva estava apenas começando. A confrontação final chegou de uma maneira que nenhum deles havia antecipado. Coronel Antônio, suspeitando que algo fundamental havia mudado na dinâmica entre Marcelo e Maria Clara, decidiu acelerar dramaticamente seu plano e executar a fase final da Operação Desilusão Total. 3 dias depois da conversa reveladora em Campinas, mientras Maria Clara trabalhava em sua mesa, recebeu uma chamada do lobby do edifício. Senhorita Ribeiro, existem pessoas da Polícia Judicial aqui que necessitam falar urgentemente com a senhora. O coração de Maria Clara se deteve. Havia estado esperando algo assim, mas não tão rapidamente. Quando desceu ao lobby, encontrou 2 detetives e um oficial uniformizado, junto com o Coronel Antônio, que tinha uma expressão de tristeza perfeitamente atuada. Senhorita Ribeiro, disse um dos detetives, necessitamos que venha conosco para fazer algumas perguntas sobre certas irregularidades financeiras muito sérias. Que tipo de irregularidades? Houve denúncias formais de que a senhora tem estado fazendo chantagem e extorsionando membros desta família, explicou o detetive, mostrando uma pasta cheia de documentos. Temos evidência fotográfica de reuniões clandestinas, transferências de dinheiro suspeitas e testemunhos jurados de que tem estado ameaçando fazer públicas informações privadas, a menos que se lhe paguem somas consideráveis. Maria Clara olhou diretamente a Coronel Antônio, que manteve sua expressão de